Minha saudação aos irmãos encarnados e desencarnados. Sejam todos bem-vindos a esta casa de luz. Que nossos irmãos encontrem alívio e consolo para seus males físicos e espirituais. E para aqueles irmãos que aqui chegam pela primeira vez, encontrem o auxílio que necessitem. Recados. Pedimos sempre que desliguem seus celulares para que não haja interferência. A equipe espiritual já se encontra neste salão, preparando os irmãos para receberem seus tratamentos. Pedimos a colaboração para a montagem das cestas básicas aos irmãos necessitados. Toda doação é bem-vinda e o lar agradece. Aqui tem mais um aviso que as aulas do ESD iniciam dia 9 de março, tanto para jovens, iniciantes e todos os grupos do ESD. Dia 9 de março elas iniciam, à tarde é no horário das 13h30, noite 19h30, sábado, dia 14 de março, a partir das 16 horas. Informações com a Neuza, Ana Jardim, Diuli e Juarez. E também a gente tem a evangelização infantil. Convidamos que tragam suas crianças, filhos, netos, sobrinhos, afilhados, enfim, para plantar a sementinha do cristianismo desde pequenininhos. Aí são crianças de 7 a 12 anos, o início para o dia 14/3, o horário é das 13h30 às 17 horas. As informações é ali na salinha das crianças com a Maria. Agora vamos elevar o pensamento a Deus, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Agora eu vou fazer uma abertura do Evangelho, aberto ao acaso. Caiu para nós o capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A paciência. Item 7. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Portanto, não se aflijam quando sofrerem. Pelo contrário, bendigam a Deus Todo-Poderoso, que através da dor neste mundo concede a oportunidade para que possam evoluir. Vocês foram os escolhidos para entrar no reino de Deus. E que assim seja. Agora convido a todos que me acompanhem mentalmente na harmonização que será feita neste momento. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles os assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem te conhecer e assistindo a todos quanto apelam a teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem. Ó despenseiro fiel e prudente, fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as causas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tuas falanges amigas em benefícios daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento,
da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo, e que assim seja. Passo agora a palavra ao nosso palestrante da noite, Júlio Ribeiro. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Já falei da última vez que eu vim aqui, eu vou repetir. Nós que estamos aqui precisamos da energia de vocês para fazer o trabalho, ok? Como é minha primeira palestra do ano aqui no Lar Irmã Esther, a última eu não consegui vir, quero desejar a todos vocês um feliz 2026. É fevereiro já, mas como é a primeira vez que a gente está se vendo, né? Que tenhamos todos nós um ano de muita paz, de muita harmonia, com desafios, com percalços, porque vão acontecer. Eu gostaria de dizer que não, mas que nós possamos ter sempre Jesus no nosso coração, a nossa fé inabalável para seguir a nossa caminhada neste mundo de provas e de expiação. É muito bom estar aqui mais uma vez no Lar Irmã Esther para a gente conversar um pouquinho, para a gente trocar uma ideia. Como eu sempre falo, isso aqui é uma conversa, eu não estou aqui como professor ou dono da verdade. Trago aos senhores e às senhoras algumas reflexões para que todos nós juntos possamos sair daqui melhor do que aqui chegamos, certo? Vai ser rápido, acho que não vai doer, mas espero que seja de alguma utilidade para a vida de cada um dos senhores e das senhoras. Que nós possamos ter sempre em mente que a partir do momento que adentro aquela porta do Lar Irmã Esther, aquele corredorzinho estreito, fisicamente pequeno, mas a dimensão espiritual que tem esse ponto de luz, ela é imensurável. Eu peço a todos vocês, eu sei que não é fácil, eu sei que às vezes é quase impossível, mas tentem ao máximo deixar os problemas lá fora, para que nós possamos de uma forma muito latente nos sintonizar com o ambiente, com o clima. Chega a dar aquele soninho nessa cadeira aí, né? Mas a gente precisa tentar limpar um pouco a nossa mente para que o trabalho possa ocorrer de uma forma muito bonita, possa fluir realmente. E cada um de nós possa receber aquilo que necessita e possa sair daqui com aquilo que veio buscar. O que é? Cada um de vocês sabe o motivo por que está aqui. E o meu desejo da equipe de trabalho da casa, da equipe espiritual do Lar Irmã Esther, é que cada um dos senhores e das senhoras saiam daqui muito melhores do que aqui. Um de cada vez, para que gritar, pessoal? E aqui chegaram. De vez em quando nós vamos dar uma interagida assim, que é para você não cochilar, tá bom? Mas, como eu sempre digo, o que? É de suma importância que a gente venha à casa espírita, assista a palestra, toma o passe, faça o tratamento que a casa me passa, ok? Mas o nosso trabalho verdadeiro é onde? Lá fora. Porque vou dizer uma frase agora que pode parecer um pouco áspera, mas é muito fácil ser um espírita, um religioso dentro do templo religioso. O nosso trabalho é lá fora, porque lá estamos em um mundo de provas e de expiação que está passando já por uma regeneração. E lá fora tem um mundo que quando nós ligamos a televisão, o telejornal, o que a gente vê? Uma que outra notícia boa, mas a gente vê o que? Violência, crimes de todos os tipos, para escolher. É um buffet livre de tragédia que tem na televisão. Mas esse trabalho parte de cada um de nós. Tem uma historinha que conta que um dia tinha um fazendeiro lá, que via que nas proximidades da onde ele morava tinha muita miséria, tinha algumas pessoas que passavam necessidade, passavam trabalho. E aí ele reuniu lá um dia então um grupo de fazendeiros lá, todo mundo que era relativamente bem de vida, e falou assim: tem que fazer alguma coisa para ajudar esse povo aí. Eu tenho uma ideia, eu vou deixar na porteira da minha fazenda lá um tonel, e cada um de vocês aí todo dia quando fizer a coleta lá do leite de vocês lá, eu sei que sempre sobra uns litros de leite lá, deposita lá, e aí aquele pessoal depois passa ali e recolhe, não custa nada, né? Tá fazendo a coleta do leite, ele sobrou 1 litro de leite, passa na frente da minha porteira, deposita no tonel ali, final da manhã a gente vai ter vários litros de leite e entrega para esse pessoal ali, pode ser?
Começou o projeto. Primeiro dia, lá pelas 10h30, 11 horas da manhã, ele foi lá dar uma olhada no tonel, o tonel estava cheio de água. Aí ele chamou todo mundo e falou: ô pessoal, o que aconteceu? Não era para colocar leite aqui? Aí um disse assim: eu não vou mentir, eu vim aqui e coloquei água porque achei que todo mundo ia colocar leite e ninguém ia notar se eu colocasse um litro de água. Só que todo mundo, pelo que eu vi, teve a mesma ideia de colocar água. A moral da historinha, sim, parece meio bobinha, mas é que às vezes a gente entra numa corrente do bem, a gente fecha um pacto de fazer a coisa certa, mas a gente muitas vezes espera que o outro faça. Não, eles vão fazer, deixa que eles vão fazendo aqui, eu vou dar uma mão aqui, vamos lá, faz aí que eu já vou ajudar. Mas às vezes a gente olha esse mundo e a gente percebe que o mundo está meio difícil. Por quê? Porque nós necessitamos fazer a nossa parte. Mas Júlia é muito pequena, é muito pouco. Ok, mas é alguma coisa. Mas está acontecendo uma guerra lá do outro lado do mundo, os caras estão se matando do outro lado do mundo. O que eu posso fazer por isso? O tema que a gente vai abordar hoje: maneiras de orar. Agora vem uma pergunta, sejam sinceros, quem aqui ora todo dia? Todo dia? Mas agora vem outra pergunta. Essa oração, pessoal, a gente está só trocando uma ideia, não estou botando ninguém na prensa aqui, tá? Então estamos só refletindo aqui, tá? Essa oração, ela é aquela assim matinal, espontânea, todo dia eu oro porque eu gosto de orar, ou é quando o bicho pega? Agora rolou uma risada, né? Pode ser à noite? Pode ser, perfeito. A oração é de suma importância em qualquer momento. Agora nós vamos trocar uma ideia sobre oração. A minha ideia aqui é que todos vocês saiam daqui tendo em mente esse hábito saudável, lindo, maravilhoso, de uma forma muito espontânea, ok? Maneiras de orar. Muitas vezes nós fazemos a nossa oração matinal, seja manhã, tarde ou noite, ou quando o bicho pega. Só que normalmente essa oração é como? Pedindo ou agradecendo? Gostei. Pedindo ou agradecendo? Só os vivos agora respondem? Aê, eu tenho umas vozes que eu não sabia. Ok. Precisamos ter isso muito em mente. Mas tem gente às vezes que pensa assim: por que eu oro para Deus? Deus não sabe de tudo? Qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Por que eu oro para Ele? Ele não sabe de tudo, Ele não está enxergando, não está vendo, está acontecendo comigo. Por que eu tenho que orar para Ele? Já pararam para pensar nisso? É que muitas vezes nós precisamos orar para o Papai do Céu, porque é uma forma que nós criamos de se conectar realmente com Ele, de tentar expressar de uma forma muito forte os nossos sentimentos. É aquela conexão, sabe? Aquela conversa entre pai e filho. Por isso que muitas vezes a gente precisa tirar um tempinho para esse ato, como está lá no Evangelho. Entra para o teu quarto, fecha a porta e ora em silêncio. Nós temos que tirar esse momento, porque às vezes a gente até faz uma oração, mas é debaixo do mau tempo, é aquele Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Ó bem, como diz o nosso amigo irmão Edson, reze um Pai Nosso, mas pensando em cada palavrinha que tu fala. Pai Nosso que estás no céu, sabe, tendo realmente aquela elevação, para que essa oração tenha o real efeito que eu necessito. Porque às vezes eu vou orar para Deus pedindo para resolver um problema para mim, para me trazer uma solução, e quando eu me conecto realmente com Ele, assim, sabe, que eu desligo de tudo, eu me conecto com Ele, muitas vezes eu consigo enxergar exatamente o que Ele está me pedindo, o que Ele está querendo de mim. Agora eu vou trazer uma história para você que aconteceu hoje comigo. Hoje, antes de vir para a palestra, né, eu fui no barbeiro, né, que eu vou no barbeiro, né, gente? Fui dar um tapa no visual para me apresentar para vocês aqui, né? Eu vou no barbeiro chamado Zé. É barbeiro raiz, né? Zé. Tem um barbeiro que eu vou lá perto da minha casa há anos, é aquela coisa de pai, meu pai me levava lá, eu vou sempre no Zé. O Zé é um cara muito gente boa, assim. E o nome dele é Zé mesmo, pessoal, não estou inventando história não, tá? Aquela barbearia raiz, sabe? Tem aquele banquinho com 3 lugares sem guarda, com o Diário Gaúcho em cima, um rádio ligado, e o Zé é evangélico, né? E a gente toca várias ideias ele lá que chega a levitar as cadeiras lá, vocês sabem.
E a gente está sempre conversando eu e ele assim, sobre Deus, sobre o Evangelho, aquela coisa toda assim. Aí hoje a gente estava conversando eu e ele, e daí ele começou a me contar uma história que eu achei bem interessante, porque eu acho legal essa conexão que rola no dia, assim, daí a gente precisa falar com vocês, os assuntos vão chegando e vão vindo. E a gente estava conversando eu e ele me contou uma história que uma vez ele estava com vários problemas. Falar de problema assim, que é saúde, é doença, é material, assim, vem tudo junto ao mesmo tempo, e tu olha para si, ei, calma aí, segura aí, não. Sabe quando vem aquela levada que a gente está naquela vibe assim, e ele estava assim, com problemas. E ele diariamente rezava para Deus, pedindo ajuda, pedindo a solução para os problemas. E aí ele me contou que 90% dos problemas dele foram resolvidos. Dela com os membros lá, teve um rapaz. Hoje olhar no milho, só que fala que tem que resolver. Sou eu. Porque o Papai do Céu me dá o pensamento, o agir, o falar, o se comunicar, o raciocinar, para que eu possa entender o que realmente eu preciso fazer. E nós precisamos ter muito latente na nossa mente que cada atitude que eu tenho aqui neste mundo, cada hábito, cada gesto, cada costume, ele traz uma consequência para o meu ser, ele traz uma consequência para a minha caminhada, ele traz um resultado na minha vida. É a mesma coisa que eu for no médico e dizer assim, o doutor fala, ó meu filho, dá uma melhorada na alimentação aí, dá uma segurada na gordura, na fritura, senão vai dar ruim para ti. Mas eu não faço, eu não obedeço, tá tudo certo. Aí depois eu caio no hospital lá com problema, com dificuldade, Deus, me tira daqui. Eu tenho dificuldade de relacionamento com aqueles que convivem comigo, sou uma pessoa agressiva, pavio curto, áspero, sabe, vou levando-me aos tombos, assim como diz o gaúcho, e aí a consequência daquilo vem, eu falo, Deus, me ajuda agora aqui. Só que nós precisamos entender que o momento de oração é um momento de pedir, de agradecer, mas também um momento de reflexão da nossa caminhada neste mundo de provas e de expiação. É aquele momento real de conexão minha com o Papai do Céu. Portanto, ele deve ser feito com verdade. Até porque a gente não consegue esconder de Deus. Podemos até tentar, mas tem que ser dito tudo ali com verdade. Não precisa ser aquela coisa decorada, aquela coisa assim, sabe, bruta, assim, bem decoradinha, certinha, assim, senta aqui, ajoelha, abre o livro, bota o copo com água. Pode ser, cada um da sua forma, mas que tenha, no momento da conversa, tenha verdade, tenha sutileza, delicadeza, tenha espontaneidade, sabe? Porque quando eu começo a fazer isso, a maioria das vezes eu realmente tenho uma conexão com ele, eu consigo entender o que ele quer me passar. Porque às vezes na correria do dia a dia, naquela loucura, aquele turbilhão de emoções, sentimentos, trabalho, a casa, a família, dinheiro, pagar conta, eu não consigo enxergar as coisas acontecendo ao meu redor. E nós precisamos criar esse momento nosso. Eu nem estou falando aqui daquela oração assim em família, em conjunto, estou falando assim, cada um de vocês aí, naquele tete a tete com o Papai do Céu, ok? Aquela troca de ideia sincera, honesta, verdadeira, expondo realmente o que eu estou sentindo, seja coisas boas ou coisas ruins, mas desabafa com ele, conversa com ele, porque vocês vão entender que ali tem uma conexão real acontecendo, sabe? Vai para um lugar quietinho, silencia o teu ser, silencia o teu redor, silencia o teu espírito, a tua mente, e te conecta com ele. Agora eu trago para vocês aqui um texto que eu peguei hoje, relacionado à ciência. Aqui diz assim, olha só: de acordo com o pós-graduação PhD em neurociência, Dr. Fabiano Abreu, da Sociedade de Neurociência dos Estados Unidos, ele fez um estudo sobre o impacto que a oração tem na função cerebral. Durante a oração, há uma atividade de regiões específicas, como o córtex pré-frontal e o córtex cingulado, posterior e anterior. Partes normalmente relacionadas à autorreflexão, mas com ligações também com a empatia. Empatia, se colocar no lugar do outro. Além disso, ela também ajuda a reduzir a atividade relacionadas ao estresse e aos questionamentos emocionais. O ato de orar ajuda na liberação de neurotransmissores relacionados com o prazer e o bem-estar geral,
como a endorfina, a dopamina, que explica a sensação de paz trazida pela oração, que ajuda na redução do estresse e da ansiedade. Perceba então que o negócio é brabo. Além de nos conectar com Deus, nos traz benefícios para a nossa saúde mental, psicológica e espiritual. E como diz no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, maneiras de orar. Não existe uma maneira certa, correta de orar. Existe sim aquele momento eu e Deus, e eu estou ali realmente entregue de corpo e alma e de forma muito verdadeira, de forma muito latente, de forma muito correta, me expressando no mais profundo dos meus sentimentos e colocando a Ele ali tudo o que eu acho, o que eu penso, mas também não podemos nunca esquecer de agradecer. Esse ponto, na minha opinião, é chave, porque muitas vezes a gente pede, não é atendido, a gente vai meio que esmorecendo, vai se revoltando, vai se irritando. Só que a gente precisa, quando a gente começa a orar e a pedir, não receber, qual é o primeiro ato que nós temos que ter? A autorreflexão. Por que não estou tendo respostas dos meus pedidos? Por que não estou tendo resposta daquelas questões que estou conversando com Deus? Tem um dramaturgo britânico que diz uma vez assim: quer destruir um ser humano por completo? Dê a ele tudo o que ele pede. Quer destruir um ser humano por completo? Dê a ele tudo o que ele pede. Muitas vezes nós pedimos sempre o quê? O maior, o mais absoluto, o mais brilhante, o mais caro, o último modelo. Normalmente nós pedimos para estar à frente ou passar à frente de alguém, para que Deus me eleve, me exalte e diminua o outro. E aí às vezes eu penso, mas por que eu não estou tendo respostas com isso? Para destruir o ser humano por completo, dele tudo que ele quer. E nós precisamos entender, mas também ter essa humildade. Na hora da oração ter essa humildade. Pô Deus, estou te pedindo, estou trocando uma ideia contigo que sincera. Por que não está rolando resposta aí? Aí ele me convida a fazer uma autorreflexão. Como é que está a tua caminhada com a família? Como é que está a tua caminhada com as pessoas que convivem contigo? Como é que está a tua conduta no mundo? Perante as situações que aparecem para ti, sejam elas boas ou ruins, de dificuldade ou de alegria. Como é que está a tua conduta? Como é que está a situação? Porque muitas vezes a gente quer o poder, a gente quer a posse, a gente quer o maravilhoso, o primeiro lugar no pódio. E é totalmente natural e compreensível e saudável desejarmos isso. Mas tudo tem uma mão de duas vias. O nosso plantio é livre, colheita um de cada vez, pessoal. A colheita é aí, estamos conectando, tem um tempinho para a gente conectar. O nosso plantio é livre, colheita obrigatória. E às vezes a gente vislumbra sempre o que não está ao nosso alcance, o que não está próximo de mim, o que eu não tenho. E eu olho para o outro, mas como é que esse fulano conseguiu isso? Mas que sacanagem. E eu aqui? Mas como é que eu sei a conduta que o fulano está tendo, que tipo de comportamento ele está tendo para adquirir aquilo? Como está lá no livro dos Espíritos. O que é felicidade plena? Pergunta Allan Kardec aos benfeitores espirituais. O que é felicidade? Será que a felicidade neste mundo é o sucesso de alguém, é a vitória de alguém e a derrota do outro? Kardec pergunta, será que felicidade é alguém se dar mal, quebrar a cara para que eu possa ser feliz? Ou tem alguma coisa que a gente pode fazer em conjunto para que todo mundo seja feliz? E aí o Kardec, qual é a resposta dos Espíritos? A posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha que baita resposta. Ele pergunta, para um se dar bem, o outro tem que se dar mal, ou tem uma coisa em comum que a gente pode buscar? A posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. O que seria a posse do necessário? De repente agora vocês estão me olhando e pensando, ele vai trazer a lista agora do que é necessário. Não. Cada um hoje, quando chegar em casa, for fazer a sua oração matinal, vai buscar aquilo que é necessário para ti. Eu não sei, cada um com seus botões, porque de repente o que é necessário para mim, pode não ser para ti, pode não ser para vocês. Mas você tem que ter a consciência de que eu estou buscando o que é necessário para mim,
mas ao mesmo tempo eu tenho que ter a minha consciência tranquila, porque de que forma eu estou buscando isso e como eu busquei isso, e se realmente foi feito de uma forma correta, justa. Será que eu fiz alguém quebrar a cara para que eu pudesse conquistar isso? Busquemos a posse do necessário, a consciência tranquila, porque isso nos dá o quê? Quando eu faço uma análise de que realmente é necessário para mim, será que isso é necessário mesmo? E eu vou buscar isso de uma forma correta, justa e honesta, eu tenho o quê? A fé no futuro, porque eu vou receber aquilo que eu mereço. Percebe que quando eu peço para Deus, Ele vai dizer, ok, estou anotando teu pedido aqui, mas e aí? O que tu tem feito aí para merecer? Esse é o nosso trabalho. Tem uma história muito antiga na mitologia grega, que eu não sou muito entendido, mas eu sou metido, que tinha um rapaz chamado Ulisses lá, que era um deus grego lá, um cara lindo, maravilhoso, assim, forte, e ele era casado com uma mulher chamada Penélope lá, que era uma mulher muito bonita, e ele um dia, eu estou resumindo a história, pessoal, sabe que a mitologia grega, se a gente for conversar aqui, vai dar um seminário. E aí um dia o Ulisses foi para a guerra lá, ele foi para a guerra e ele, na função da guerra lá da peleia, ele se perdeu numa ilha com o barco, caiu numa ilha, onde nessa ilha tinha uma deusa. Tinha uma deusa lá, que era uma das mulheres mais lindas que tinha na Grécia lá, e a mulher tinha poder, tinha posse, tinha tudo de melhor assim. E ela se apaixonou pelo Ulisses lá, e prendeu ele na ilha, ele ficou trancado na ilha. E ele meio que começou a se vislumbrar, que lá tudo, né, luxo, poder, dinheiro, posse, né? Mas ele era casado com a Penélope, uma camponesa lá, humilde, lá que ele morava, lá num cantinho lá. E ele estava assim, tô aqui nessa ilha aqui, com essa mulher linda, maravilhosa aqui, posse, poder, tudo assim. Mas aos poucos ele foi sentindo falta daquela coisa verdadeira, sabe? Aquela coisa que saía do supérfluo do material. Aí ele começou lá a rezar para os deuses, lá toda aquela coisa toda. Aí um dia chegou o Zeus lá, o deus de todos lá, e falou para a moça da ilha lá, seguinte, ó, libera o cara que ele não está feliz aqui, deixa ele embora. Mas ela era apaixonada por ele. E ele, aquele luxo, todo aquele poder ali, mas ao mesmo tempo ele queria voltar para a mulher dele lá, e ela falou assim para ele, ó, seguinte, eu até vou te liberar da ilha aqui, mas eu tenho uma proposta para te fazer. Se tu ficar aqui comigo, eu te dou a vida eterna. E detalhe, sem envelhecer, jovem e bonito e vida eterna para sempre. Ele deu meio que aquela balançada, né? Mas ele era apaixonado por aquela mulher simples, lá, humilde, que ele era apaixonado, camponesa, na mitologia grega, uma mortal, né? E ele então resolveu que tinha tudo ali que ele queria, poder, posse, mas faltava. E ele então resolveu voltar para a mulher dele, e aí tem uma frase que tem na mitologia que diz, vale mais uma vida de mortal, simples, humilde, mais verdadeira, do que uma vida de rei, de poder e posse, com dificuldade, problemas, aflições e angústias. Nós devemos sempre vislumbrar, pessoal, o mais alto, o melhor, não está errado, mas de que forma isso vai me trazer algum benefício? De que forma eu estou buscando isso e que isso vai trazer para mim? Será que realmente é necessário? Se for, ok, converse com seus botões aí, faça a tua prece, tua oração para Deus e analisa se realmente é bom. Se foi, legal, segue em frente, desfruta e usufrui disso. Mas nós precisamos entender que o nosso plantio é livre, a colheita, achei que agora ia vir todo mundo, mas ok, é obrigatório, porque esse é o nosso trabalho, de orar para Deus, de pedir, mas também de agradecer a Deus. Agradecer pelo mais simples que for. Neste momento nós estamos aqui, saímos da nossa casa, ou viemos do trabalho, caminhando, respirando, enxergando no nosso carro, vamos voltar para a nossa casa, seja ela como for, a mais humilde, a mais simples possível, mas é o nosso lar. Se esse lar estiver bagunçado, de pernas para cima, agradece a Deus porque tu tem um lar e tudo aquilo que está ali dentro bagunçado, revirado, de perna para cima, foi tu que conquistou, que lutou para ter. Se tu tem uma pia cheia de louça para lavar, agradece a Deus porque tem uma pia cheia de louça para lavar e aquela louça está suja com comida, com alimento que tu conseguiu fazer para a tua família. Se tu tem contas a pagar, agora eu toquei no ponto ruim, né? Se tu tem contas a pagar, eu sei que é difícil, que não é fácil, mas são questões que tu está conquistando na tua vida. Sabe aquele crediário que a gente faz para pagar em 24 reencarnações? Agradece a Deus porque tu está lutando para ter.
Nós precisamos agradecer sempre a Deus pelo mínimo que seja, porque nós estamos aqui respirando, conversando, caminhando, temos a possibilidade de comer e beber aquilo que nos dá vontade. E aqui vos fala alguém que no último ano passou muitos meses em emergências hospitais com meu pai e minha mãe, e pessoas implorando por água, por respirar. Imagine a seguinte reflexão, já trouxe aqui e vou repetir. Imagina 86.400 minutos na tua conta do banco. Imagine isso. Todos os dias na tua conta do banco tem 86.400 reais, com uma regra: todo dia à meia-noite zera essa conta. Gastou tudo, foi, não gastou, não foi. Imaginem só, todo dia na tua conta do banco lá entra às 8 horas da manhã, quando tu acorda, 86.400 reais para te gastar da forma que tu quiser. Chegou meia-noite, gastou, não gastou, zero e começa de novo. O nosso dia, ele tem 86.400 segundos para a gente gastar da forma que a gente quiser. Livre, livre-arbítrio, plantio livre. Aí tem gente que olha e diz assim: Bajo, mas o que é um segundo? Olha, pergunta, já viram aqueles vídeos na internet que a pessoa por segundo escapa de uma tragédia? Pergunta para aquela pessoa que treinou o ano inteiro para ir para uma Olimpíada e por 2 segundos ou por 2 milésimos ela perdeu a medalha de ouro. O que é um minuto? Pergunta para aquela pessoa que estudou o tempo inteiro e chegou atrasada na prova do Enem, não entrou por causa de 1 minuto. Para aquela pessoa que por causa de 10 minutos perdeu a apresentação do filho na escola, não conseguiu chegar em um compromisso que tinha, um encontro com alguém. O que é um dia, uma semana, um mês de diferença? Pergunta para aquela mãe que teve um filho prematuro e ela está ali pronta para sair do hospital, mas não pode sair porque o filho está ali em processo ainda de desenvolvimento. O que é um dia na vida? Pergunta para aquela pessoa que teve um parente, ou até mesmo você que agora está me olhando, que teve uma pessoa entubada durante a pandemia, implorando por ar para respirar, e cada dia que ela acordava era uma vitória que ela tinha. Pergunta para essa pessoa qual o valor de um dia. Portanto, quando orarmos, pedir, está certo. Fazer a autorreflexão, mais perfeito ainda. Mas e eu agradecer, onde é que fica? E como nos diz aquele poema lindo de Divaldo Pereira Franco, de Amélia Rodrigues, que diz: Senhor, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me destes, por tudo que me dá. Obrigado pelo ar, obrigado pelo pão, obrigado pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave que voa ligeira e fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor, porque diante da minha visão eu detecto cegos. Eles se debatem na escuridão, eles tropeçam na multidão, eles choram na solidão, e a Ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles também enxergarão. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o temborilar da chuva no telheiro, a melodia do ramo nos ventos dos arvoreiros e as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que canta uma canção, pela aquela voz que ao teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, Senhor, eu te quero rogar por aqueles que sofrem da afasia. Eles não falam de noite, eles não cantam de dia, mas a Ti eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a cantar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, que são alavancas de progresso ou alavancas de redenção, pelas mãos que semeiam, que aram, que abraçam, que agasalham, pelas mãos que escrevem uma poesia, pelas mãos que dedilham uma melodia, pelas mãos que regem uma sinfonia, pelas mãos que embalam no seio o corpo do filho alheio sem nenhum receio. Obrigado, Senhor, pelos meus pés, que me levam a marchar, a caminhar firme,
sem reclamar, porque diante, Senhor, do meu corpo perfeito eu te quero louvar, porque na terra eu detecto paralisados, amputados, deformados, marcados, machucados, e eu não vejo eles reclamar, porque eu sei que depois desta expiação, numa outra reencarnação no teu reino de amor, eles também bailarão. Obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se seja uma favela, uma tapera, uma casa no campo, um sítio, uma fazenda, uma mansão, seja o que for, mas que dentro desse lar exista a figura incondicional do amor. Um amor de pai, de mãe, de filho, de filha, de irmão. Que eu tenha pelo menos nem que ser a companhia de um cão, porque deve ser tão triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, uma cama para repousar, nem um teto para me abrigar, nem aí eu reclamarei, eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, Senhor, por tudo, porque eu creio em Ti. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Tua atenção. Obrigado, Senhor, por tudo que me destes e por tudo que me dás. Obrigado, meus irmãos, pela atenção de cada um de vocês. E não esqueçam, orem muito para Deus. Se conectem com Ele, que a resposta vai vir. Que assim seja. Agradecemos as palavras do nosso irmão na noite de hoje e que possamos levá-las como reflexão para o nosso dia a dia. Convido os irmãos médiuns que se dirijam às suas salas de atendimento. Peço aos irmãos que têm passe magnético que se dirijam à sala de atendimento. Também os irmãos que têm passe isolado. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, colocando em nossa tela mental tudo aquilo que aqui viemos buscar. Os familiares, amigos, irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados, que possam estar recebendo na noite de hoje, abrindo a mente e o coração para que estejamos receptivos ao tratamento. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem,
Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos, com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho, onde se deve refletir vossa puríssima imagem. E que assim seja. O passe foi transmitido. Agora, os irmãos que têm atendimento fraterno também podem se dirigir à sala de atendimento e que possam voltar todos para os seus lares com Deus. E que assim seja. Vão em paz.